Essa é a parte 3. Lembra? A gente chegou, vai entrar na terceira semana, pegou aí Noé, pegou Abraão e pegou Moisés. Uma lei será escrita para todos. Depois, no fim da terceira semana, um homem será apontado como a planta do julgamento justo, e a sua descendência constituirá a árvore eterna da justiça. Depois disso, Vi que depois um homem é apontado como a planta da justiça. E diz que a sua descendência... Vou voltar um pouco, porque por isso que é bom ler, né? depois, no fim da terceira semana, um homem será apontado como a planta do julgamento justo. Abraão será apontado como a planta do julgamento justo. E a sua descendência constituirá a árvore eterna da justiça. A sua descendência é Cristo. Aqui de Abraão foi para Cristo. E a sua descendência constituirá a árvore eterna da justiça, a igreja com Cristo. Mas segue, continua no tempo de Abraão aqui, profetizou o futuro. Depois disso, ao término da quarta semana, serão vistas as faces dos santos e dos justos, e firmar-se-á uma lei para todas as gerações futuras. Uma corte será edificada para elas. A seguir, no Aqui profetizou o tempo de Moisés, onde a face dos anjos seriam vistas. Quando Deus desceu no Sinai, ele desceu com seus anjos. Isso é falado em vários pontos da Escritura. Uma lei será escrita para todas as gerações. E ao término da quarta semana, serão vistas as faces dos santos e dos justos, e firmar-se-á uma lei para todas as gerações futuras. a Torá, no Uma Sinai, corte será edificada para elas. A tabernáculo. seguir, no fim da quinta semana, será construída em definitivo a casa da glória e da realeza. Salomão, Davi e Salomão. Davi não constituiu casa, mas pega a geração de Davi. Subsequentemente, na sexta semana, todos os que nela viverem tornar-se-ão cegos, e o coração de todos abandonará impiamente a sabedoria, mas um homem dentre eles subirá às alturas. No final daquelas... Aqui profetizou o tempo de Cristo. Então foi Noé, Moisés, Abraão, profetizou o futuro, voltou no tempo de Abraão, profetizou o tempo de Salomão, e aí foi diretamente, na casa da glória, né? Foi diretamente para o tempo de Cristo, onde os homens se tornam cegos e rejeitam impiamente a sabedoria de Deus. Construída em definitivo a casa da glória e da realeza. Subsequentemente, na sexta semana, todos os que nela viverem tornar-se-ão cegos, e o coração de todos abandonará impiamente a sabedoria, mas um homem dentre eles subirá às alturas. No final daquela semana, a casa da glória será incendiada e toda a geração da raiz dos eleitos General será Tito. dispersada. General Tito. Depois, na sétima semana, levantar-se-á uma raça rebelde. Essa raça rebelde que se levanta depois, no início da sétima semana, é o que acontece, o que vem ocorrendo sempre depois ali que o general Tito vai junto com o povo que, estudando, vocês vão ver que não é o Império Romano, e sim os ismaelitas. Aí eles vão queimar a cidade, vai ser disperso o povo, e aí começa a vir perseguições, uma raça maligna, Nero está aí, e vai seguindo até chegar Constantino, e aí você sabe o que acontece depois daí, não é? A verdade, ela fica obscura, ela fica esquecida, e aí daqui vai ser pulado para o nosso tempo. Serão os seus atos, mas todos eles atos de renegação. No fim daquela semana, serão selecionados os justos, extraídos da planta eterna da justiça. Você vê que no fim da semana sétima serão extraídos os justos, serão selecionados os justos, que serão extraídos da planta da justiça. A planta da justiça que foi falada antes é Cristo, que teve ali também uma alusão a Abraão, ou Abraão que faz uma alusão a Cristo, certo? Nós que somos extraídos da planta da justiça.
Lembra que fala, a sua descendência, a descendência da planta da justiça constituirá a árvore eterna. Entendeu? Receberem um esclarecimento cétuplo sobre toda a sua criação. Quem, dentre todos, Aqui. todos eles atos de renegação, no fim daquela semana, serão selecionados os justos, extraídos da planta eterna da justiça, para receberem um esclarecimento cétuplo sobre toda a sua criação. Quem, dentre todos Aqui os já filhos posso parar dos o áudio. Eu sei que fica meio complicado assim, mas façam um esforço para compreender. Vocês viram que profetizou os tempos. Agora só aqui, eu já pergunto, uma mente humana faz isso? Não faz, principalmente se você vê o que vai ser falado a partir daqui. Agora, o que é curioso, o que é magnífico, é que na 7ª semana, aqui nós já podemos detectar em que semana do profeta Enoque nós estamos. E também em que semana do profeta Daniel nós estamos. Na 7ª semana seriam selecionados justos, que foram extraídos da planta da justiça, que formaria aquela árvore eterna da justiça, e Deus daria para essas pessoas, os filhos da retidão, os filhos da justiça, um conhecimento cétuplo de toda a criação de Deus. 7 vezes mais. Poxa, eu vou me esforçar para terminar nessa parte. Irmãos, isso é uma coisa assustadora. Vamos ver se uma mente humana consegue inventar isso. A 8ª semana, você vai ver que vai ser dado, vai ter perseguição, etc. e tal, né? Vai ser dado uma espada para essas pessoas julgarem os ímpios. Você vê que primeiro eles precisam de conhecimento cétuplo. Isso bate com as 7 igrejas, que são iluminadas pelas 2 testemunhas. E elas têm azeite de ouro, é um conhecimento cétuplo. E depois elas recebem poder de julgar. Primeiro tem que ter esse conhecimento. Não é o nosso tempo? 7 vezes mais de toda a obra do Altíssimo. Só esse livro aqui, ele já desperta isso na gente. Só esse livro. Não quer dizer que é só o conhecimento cétuplo vem só por esse livro, mas esse livro ajuda a despertar isso. Ele ajuda, eu tenho isso como verdade na minha vida, porque acendeu um fogo em mim com esse livro, com essas profecias, que é tremendo. Agora, presta atenção nisso, vou falar em poucas palavras. Há 10 anos atrás, se eu não me engano, não tinha YouTube. Se tinha, era o início, mas eu acho que não tinha. Hoje, o YouTube ele é a maior fonte de conhecimento para os cristãos estudarem a palavra de Deus. É claro, a Bíblia, tem o Google, tem blogs, mas o YouTube é a maior fonte. Todos vão no YouTube. E ali vai ter coisas boas e coisas ruins. Você vai precisar separar, ter conhecimento do Senhor e separar. E alguns anos atrás, nem internet tinha. Hoje todos têm o celular e têm acesso ao YouTube, ao Google, para ter informações. Ao mesmo tempo, Deus está derramando o conhecimento da palavra de Deus de uma maneira incrível. Há 7 anos atrás, eu conhecia as 2 casas de Israel, mas hoje eu me aprofundei muito mais. E antes disso, não tinha nem YouTube para a gente verificar isso. Hoje, através do YouTube, já tem várias pessoas pregando as 2 casas de Israel. Judeus, messiânicos, com várias vertentes da linha. Tem o Brasil, muitas pessoas estão conhecendo as 2 casas de Israel no Brasil, não só pelo meu canal, mas por vários canais. Os hispanos, você pode ver aí no YouTube que tem a mensagem das 2 casas de Israel sendo pregada dentro das igrejas, aquelas pessoas que falam espanhol. Você pode ver que tem um americano famoso no YouTube pregando as 2 casas de Israel. Olha só, só as 2 casas de Israel, ela te abre um universo novo das obras do Senhor. E isso é agora. É claro que houve um trabalhinho antes, ou um trabalhão, de pessoas que colocaram esses documentos na internet. E daí os filhos da justiça foram extraindo, mas eles vieram ainda com muitos pontos que precisavam ser ajustados. Agora hoje o mundo está se enchendo disso. Já começou o tempo de se cumprir essa parte, que os eleitos seriam selecionados por Deus, para Deus dar para eles um conhecimento cétuplo de toda a sua criação, de tudo, de todas as suas obras.
E agora está cada vez mais. Enoque agora foi extraído dos apócrifos e está sendo ensinado. Como não apócrifo, e de fato não é apócrifo. E agora o conhecimento nosso vai aumentar cada vez mais. Para prestar atenção nisso, isso bateu por acaso? Justo na 7ª semana, Deus escolher os seus eleitos para derramar neles conhecimento cétuplo, 7 vezes mais. Olha, agora tem internet, tem o mal, mas também o bem está sendo espalhado por ela. Vocês compreendem que isso não pode vir de uma mente humana? Essa informação que eu vou passar para vocês aqui, eu vou tentar repetir ela em novos vídeos, não tem como falar tudo. Nem vimos aqui a 8ª, a 9ª e a 10ª semana, certo? Mas eu vou tentar passar isso para vocês. Isso é só o começo. Isso daqui que eu estou falando é só o início. Dentro das 10 semanas, somente na 10ª semana foi apontado um dia. Não é apontado nenhum outro dia dentro das 10 semanas. Na 10ª semana vai falar ali de que todo o mal vai ser eliminado da terra. É depois do milênio, no julgamento final. E que vai ser só os filhos da justiça, com conhecimento eterno do Senhor. Mas ali é apontada uma data. É depois do milênio, mas é apontada uma data. Enoque fala aqui, no 7º dia da 10ª semana. É assim que ele aponta na 10ª semana, no 7º dia da 10ª semana. 7º dia, 10ª semana. Se vocês forem olhar para essa data, vocês lembram, se estiver conectados, vocês lembram mês 7, dia 10. Esse é o dia da expiação futura, que está no futuro. É o dia que o sumo sacerdote sai do Santo dos Santos. Dia da expiação, redenção futura, coisas que são recorrentes no canal. E depois vem os tabernáculos, que é o milênio. E depois tem aquele evento de Apocalipse, onde Satanás será solto por pouco tempo, vai haver uma rebelião, e depois aí vem a ressurreição de todos aqueles que não ressuscitaram na primeira e um julgamento final. É isso que está falando ali. Mas você vê que apontou a data. Por quê? Para a gente se lembrar do dia da expiação. O dia da expiação é que abre a porta para os tabernáculos. Ninguém poderá participar dos tabernáculos de Deus se não participar do dia da expiação. Você vê que no começo, Enoque fala assim, eu sou o 7º na primeira semana. Eu nasci o 7º na primeira semana. 7, 1. Isso te lembra alguma coisa? 7, 1, mês 7, dia 1. Ele não está falando mês 7, dia 1, mas ele fala, eu sou o 7º na primeira semana. É 7, 1. Mês 7, dia 1º, é trombetas. E depois é apontado um outro número. 7º dia da 10ª semana. Mês 7, dia 10. Vocês conseguem perceber que aí está assinalando as festas? E de fato tem que estar as festas, porque as festas falam de semanas. Vamos terminar na parte 4, irmãos. Eu estou correndo aqui, mas não tem como fechar o vídeo em 3 partes. Infelizmente eu vou ter que ir para a parte número 4.